vai gravar também, né? Gravação iniciada, presidente. Boa tarde. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento do dia 27 de agosto de 2020, às 14 horas. Inicialmente, faltou apregoar na parte da manhã que o processo 130, Indústria Mecânica Marcato, foi retirado de pauta pela ausência da conselheira relatora. E agora, nos processos da pauta da tarde, o processo 131, Fundação Edson Queiroz, de relatoria da conselheira Cíntia, foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. Inclusive, e o 132 também, do mesmo contribuinte. Inclusive, esse processo tinha um pedido de sustentação oral por videoconferência. Então, apoio se o patrono, doutor Marcílio, estiver na sala de espera, esse processo foi retirado de pauta por solicitação da Procuradoria. Peço que comunique. Ok, presidente. A gente já comunicou o patrono. Ótimo. Excelente. Então, o próximo processo da pauta é o 133, Casa da Criança e do Adolescente de Valinhos, do Grupo Gente Novo Rumo, de relatoria da conselheira Cíntia. Cíntia, você tem a palavra. Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela primeira turma da DRJ em Juiz de Fora, Minas Gerais, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, ratificando o despacho decisório que indeferiu a restituição pretendida. Eu transcrevi aqui a emenda, eu peço para ir direto a pular essa parte da reprodução dos fatos transcritos na decisão recorrida, porque serão tratados no mérito. A contribuinte foi intimada através do comunicado TEORT pela via postal em data de 2/7/2014, como se constata através do aviso de recebimento de folhas 4647, apresentando o recurso voluntário por meio de protocolo físico realizado em 29/7/2014. Em razões de recurso, a defesa tratou sobre a natureza jurídica e suas atividades de assistência social, informando que possui o SEBAS, Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social, argumentando que possui imunidade às contribuições sociais, conforme previsão do artigo 6, C e 195, parágrafo 7º, ambos da Constituição Federal, bem como mantém a escrituração contábil na forma determinada legalmente. Através da resolução número 3402000939, este colegiado, em anterior composição, converteu o julgamento em diligência para intimação da contribuinte para apresentar o certificado de entidade beneficente de assistência social, válido para o período do crédito objeto desse litígio, ou seja, fevereiro de 2006. A diligência foi cumprida através da manifestação da parte apresentada de folhas 80 e 83. E através do despacho de folhas 70, os autos foram devolvidos para julgamento, porém convertido novamente em diligência para sobressamento do processo até o trânsito em julgado do RE 566622. Com o despacho de devolução, os autos retornaram para o julgamento em razão da decisão proferida pelo STF em sede de embargos declaratórios opostos pela PGFN. É o relatório. Pode ir para o voto, Cíntia. Só um minutinho. Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido. Trata-se de pedido de ressarcimento em razão de pagamento indevido, Código de Receita 8303-PIS sobre folha de pagamento, realizado em data de 2/2/2006, referente ao período de apuração de 31/1/2006, para que seja reconhecido o crédito do PIS decorrente da imunidade da recorrente, por enquadramento no conceito de entidade beneficente. O pedido de compra foi transmitido em 18/1/2011, sendo negado através do despacho decisório emitido em 15/2/2012. Concluiu o acórdão recorrido que, considerando que a contribuinte se declara imune em razão da atividade de assistência social, conforme declarações entregues à Receita Federal do Brasil, não há incidência da contribuição para o PIS sobre o faturamento,
Entretanto, é devida a contribuição calculada sobre a folha de salários, conforme definido no artigo 13 da MP 2158/35/2001. Aqui, a recorrente, o que ela alegou em recurso voluntário? Que tem a natureza jurídica de associação civil, sem fins lucrativos, e o objetivo de prestar assistência integral à criança ou adolescente. É imune ao pagamento do PIS, haja vista o disposto no artigo 195, parágrafo 7º, acumulado com 462, âmbito da Constituição Federal, bem como disposto no artigo 14 do CTN. E atende todos os requisitos estabelecidos em lei para gozar da imunidade citada, e que, para o período em tela, foi declarada entidade pública federal, nos termos da Portaria Federal 685/2007, bem como possui o SEBAS. Para a comprovação da condição de entidade beneficente, a recorrente apresentou, com a manifestação de conformidade, os seguintes documentos: certificado de utilidade pública nacional, atestado de registro no Conselho Nacional de Assistência Social, portaria municipal que reconhece o caráter assistencial da entidade recorrente e cópia da Lei Municipal 4812/2012, que autoriza a concessão de subvenções às entidades assistenciais do município de Valinhos, dentre as quais a recorrente. Constata-se do ofício emitido pela Coordenação Geral de Certificação das Entidades Beneficentes, em data de 24/7/2003, com o seguinte teor. Aqui é o ofício que está deferindo esse registro, né, o SEBAS. A recorrente esclareceu nos autos que não possui esse certificado válido para o período do crédito objeto deste litígio, pois obteve tal certificação só em 2013, com validade até 2019, o que atestaria o cumprimento do requisito para o gozo da imunidade aqui debatida. Considerando a documentação acostada aos autos, resta demonstrado que, de fato, a recorrente ela é uma entidade assistencial, por conta desses outros documentos aqui que eu destaquei assim. Então, o que remanesce de controvérsia nos autos? Porque a própria DRJ não questionou esses requisitos, tampouco a natureza jurídica da contribuinte. Então, aplica-se a imunidade da contribuição social nos termos do parágrafo 7 do artigo 195, acumulado com 146(2), 156C, todos da Constituição Federal, e o 14 CTN, e, por outro lado, eu transcrevi aí, eu peço para descer um pouco, a decisão da DRJ, que aplicou o artigo 13 da MP 2158/35, que remete, bem como o artigo 12, parágrafos 1º e 2º, e artigo 15, parágrafos 1º e 3º da Lei 9.532/97, e o artigo 9º, 3 e 4, e 46 e 50, todos os decretos 4.227, está errado aqui esse ano, desculpa. Ocorre que a Lei 9.532, para a qual reporta o artigo 13 da MP 2158/35, invocado pela DRJ de origem para negar provimento à manifestação de conformidade, foi objeto da ADI 1802, no qual o Egrégio Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, nos termos do relator, ministro Dias Toffoli, confirmou medida cautelar anteriormente deferida e julgou parcialmente procedente a ação com a declaração da inconstitucionalidade formal da linha F do parágrafo 2º do artigo 12 e do artigo 13, caput, e do artigo 14, bem como a inconstitucionalidade formal e material do artigo 12, parágrafo 1º, todos da Lei 9.532/97, sendo a ação declarada improcedente quanto aos demais dispositivos. Esses dispositivos mencionados aqui são os que o artigo 13 da MP reporta com relação à decisão invocada pela DRJ. Aqui eu transcrevi a ementa, tá, da ADI, do julgamento da ADI 1802, mas assim, eu peço para ir direto lá no finalzinho, o item 6, medida cautelar confirmada e ação julgada procedente com base nos termos que eu acabei de mencionar. Por sua vez, impera destacar que através do RE 566-622-RS, julgado na sistemática de repercussão geral, o STF
analisa a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei 8.212/91, com decisão proferida com a seguinte emenda: imunidade, disciplina, lei complementar. Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faça mediante lei complementar. Neste RE, estão sendo examinadas as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621. Tá? Esse RE, o 566622, ele não transitou em julgado até o momento, sendo a última decisão proferida nos autos em data de 18/12/2019, referente ao julgamento dos embargos de declaração interpostos pela PGFN, conforme ementa abaixo colacionada. Tá? E nesse julgamento, eu peço só onde eu destaquei a leitura, foi reformulada a tese relativa ao tema 32, a repercussão geral, nos seguintes termos: a lei complementar é a forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7 da Constituição Federal, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por ela observadas. Atualmente, o processo está concluído para análise dos embargos de declaração interpostos em data de 15/5/2020. Ocorre que, da análise das decisões acima mencionadas, conclui-se que, não obstante a ausência do trânsito em julgado do RE 566622, através da DI 1802-DF, com decisão transitada em julgado em 11/5/2018, foi declarada a inconstitucionalidade formal da linha F do parágrafo 2º do artigo 12, do caput do artigo 13, repetindo, né, e do artigo 14. E bem como a inconstitucionalidade formal e material do artigo 12, parágrafo 1º, todos da Lei 9.532. Uma vez que tais dispositivos invadem o campo reservado à lei complementar de que trata o artigo 146.2 da Constituição Federal. Com isso, o que eu concluí? Diante o argumento da DRJ para negar a manifestação de inconformidade não foi exatamente com relação aos requisitos do artigo 55, e sim com relação à aplicação da MP, incidindo contra a contribuição do PIS sobre a folha de pagamento. Essa é a questão controversa. Então, independente do trânsito em julgado deste RE que está no STF, eu entendo que perfeitamente é possível se aplicar a outra decisão e julgar o processo, tá? Em virtude da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que embasam a decisão da DRJ. E com isso também deve ser aplicado as disposições do artigo 14 do CTN, neste caso. E aqui eu estou só repetindo, né, que, ademais, é importante observar que, de toda forma, os requisitos para o gozo da imunidade pela requerente não foram afastados em decisão da DRJ, acabei de falar, a qual, repita-se, negou o direito creditório unicamente por aplicação dos dispositivos legais acima já destacados, ou seja, considerando as normas legais supracitadas e que a contribuinte se declara imune em razão da atividade de assistência social, conforme declarações entregues. Não incide a contribuição sobre o faturamento, mas incide sobre a folha de pagamento. Ponto. Por outro lado, o STF, em reiteradas, tanto o STF quanto o STJ, em reiteradas decisões, já demonstraram que a imunidade é extensiva a toda e qualquer receita, a exemplo dos julgados abaixo citados. Eu trouxe aqui alguns julgados com relação a ICMS, a outros tributos, para demonstrar que não há essa reserva, com relação aos requisitos, né? E também que incide sobre toda e qualquer receita. Portanto, pelas razões acima demonstradas, por se tratar recorrente de entidade de assistência social sem fins lucrativos, cujos requisitos não foram colocados em dúvida pela decisão recorrida e, de acordo com a jurisprudência do STF e STJ, deve ser dado provimento ao recurso voluntário para que seja reconhecida a imunidade e, por consequência, o direito creditório pleiteado. Ante o exposto, conheça do provimento ao recurso voluntário. Ok, Cíntia, obrigado. Estão abertos os debates.
Então, até onde eu pensava, esse ofício aí que o Diego sempre se referia, ter vários processos, era cumprimento de decisão judicial, né? Não, é que, na verdade, esse RE que está no STF, o 566622, ele discute justamente o artigo 55 da lei... Fugiu aqui... Só um minutinho que eu estou perdida aqui. 55 da Lei 8.212/91. E um desses requisitos é justamente esse certificado, né? Que é o inciso 2 do artigo 55. Então, é o que ele questionava, que ele questionou realmente na resolução, né? Só que, analisando a decisão da DRJ, essa não foi a questão colocada para indeferimento. A questão colocada foi: você é entidade, você tem imunidade sobre o faturamento, mas não tem imunidade sobre a folha de pagamento por conta dessa MP, que foi julgada inconstitucional com relação ao artigo 12 da Lei 9.000, que era remetida no artigo 13 da MP, considerada pela DRJ. É uma confusão. Então, mas precisamos ver o conteúdo da determinação judicial. A determinação do ministro lá determinava o sobrestamento? O que determinava? Isso, que mandou o ofício para o CARF? Sim, ela determinava o sobrestamento com relação a todos os recursos que tivessem por objeto a imunidade. Deixa eu pegar aqui E continua válido isso, não? Olha, na verdade, esse processo estava sobrestado, só que daí o CARF devolveu, tem até um e-mail, né, devolveu comunicando, por conta desse julgamento do embargo de declaração que ocorreu em dezembro, ele considerou que já estava apto para incluir em pauta de julgamento todos os processos. Eu acredito que estão retornando todos, porque esses que eu estou recebendo já... Mas conforme você apurou, não houve o trânsito em julgado. Não houve o trânsito em julgado. Ele foi devolvido através de um despacho de devolução. Está na última folha do processo, esse despacho de devolução. Deixa eu pegar aqui a resolução do Diego, que tem o ofício. Aqui. Esse despacho aí da última folha que a Cíntia tá falando falando que julgou os embargos de declaração, então que é para trocar o pau nos processos administrativos. Não fala em trânsito em julgado mesmo. Eu achei também um pouco, porque não transitou em julgado, né, mas foi devolvido. A princípio pensei em pedir o sobrestamento novamente, mas se já foi devolvido, não tem por que colocar. Mas o perigo, assim, o perigo é a gente descumprir decisão judicial, né, porque aí fica complicado. Então, na dúvida, eu continuaria o sobrestamento, né, se não há trânsito em julgado, né, porque se você puder repetir, Cíntia, qual foi a determinação expressa? Não o que está na resolução, a determinação expressa do ministro. Deixa eu pegar aqui no processo. Tem que pegar em outro processo, só um minutinho, porque aqui ele colocou aqui, ele transcreveu uma parte só. Está na resolução do Diego? Isso, nas folhas 87 ou 92. Só que eu vou procurar aqui a resolução completa. A resolução o que ele mandou foi o ofício, né? Mas aí teria que ver a determinação, né? Deixa eu ver. Tem um outro processo meu que também sobre isso eu tinha incluído tudo. Essa aqui era outra resolução. Tem duas, né? Uhum.
Eu vou até pegar aqui de uma resolução do presidente da turma. Da resolução 34020001-470. É a primeira que apareceu aqui na frente. Eu uso o Diego, eu uso o voto do Diego. Então tá completa mesmo. É que tá a fundação emitida no processo como interessada requer a comunicação aqui. No caso, tem-se 4 votos proferidos no sentido da inconstitucionalidade do artigo 55 da Lei 8.212. Enquanto isso, o poder público continua aplicando, gerando dificuldade de toda a ordem para entidades beneficentes. Implementando a medida cautelatória, estou lendo só o finalzinho, suspendendo nos termos do artigo 1035, parágrafo 5º do CPC, o curso de processos que veiculem o tema, obstaculizando o acionamento pela administração pública do artigo 55 da Lei 8.212. Só que até tem nessa resolução do Rodrigo Mineiro, tem aqui a cópia do ofício mesmo, né? De qualquer forma, esse RE, como eu disse, ele analisa o artigo 55 da Lei 8.212, né? Esse artigo, ele não foi nem cogitado pela DRJ. A DRJ, na verdade, ela nem questionou a questão dos requisitos, enquanto para a fruição da imunidade sobre a folha de pagamento. Que a divergência entre a defesa e a DRJ é que a DRJ está aplicando essa MP, né, o artigo 13 da MP. Eu transcrevi no meu voto o teor dos dispositivos. Tá? Então, porque o artigo 13 da MP, a contribuição para o PIS será determinada com base na folha de salário. A alíquota de 1% pelas seguintes entidades: instituições de educação e assistência social, que se refere ao artigo 12 da Lei 9.532/97. E aí, indo ao artigo 12 mencionado, para efeito do disposto no artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste serviço para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população geral em caráter complementar às atividades licitadas sem fins lucrativos. Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital. Então, aqui, esse artigo 12, ele foi, aí aqui tem o artigo 12, e tem F, que foi considerado inconstitucional pela ADI que eu estou considerando, a ADI 1802. Tá? O artigo 12, a linha F, no parágrafo 2º, tá? Reportando aqui, artigo 12, a linha F, parágrafo 2º. Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo estão obrigadas a manter os seguintes requisitos. F. Recolher os tributos retidos sobre o rendimento por elas pagos ou creditados, a contribuição para a Seguridade Social relativas aos empregados, bem assim cumprir as obrigações acessórias aí decorrentes. E aí tem aqui também o artigo 13, caput, e artigo 14, bem como inconstitucionalidade formal e material do artigo 12, parágrafo 1º, tá? O parágrafo 1º, não estando abrangido pela imunidade, os rendimentos e ganhos de capital oferidos, aplicações financeiras, renda fixa ou renda variável. Esse aqui foi o que a DRJ considerou para aplicação para a incidência da contribuição do PIS sobre a folha de pagamento, tá? Com base nessa MP. Não foi cogitado na decisão essa questão do artigo 85. Mas se o colegiado entende em manter a suspensão, eu também vou adiantar que eu não me oponho, viu? Aí, se a Maria quiser colocar...
Maria, cadê a Maria? Caiu. Maria caiu. Oi, voltou Maria. Uhum. Eu fui caindo. Eu não trouxe a resolução de sobrestamento por conta desse despacho de devolução, né? Mas também concordo que não trouxe. Então, mas eu tô achando assim um pouco complicado, porque, bom, tem uma decisão do colegiado dizendo, ó, sobresta até o julgamento final. Aí, eles mandam antes de transitar em julgado. Alguém mandou antes de transitar em julgado. Bom, aí vamos ter que avaliar. Aí eu não sei, porque para mim tinha que continuar esse sobrestamento aí, né? A não ser que avalie que não tem nada a ver esse sobrestamento. Aí teria que, né? Mas ainda cabe recurso? Tem um embargo de declaração, que foi apresentado lá em maio, eu coloquei a data aqui. Não sei, não tem teor, tem lá. Interposição de embargo de declaração e está concluso. Outro embargo. Provavelmente do contribuinte, porque teve intimação da PGFN depois. Tem que ver direitinho, até porque senão vai dar mais discussão aqui, porque essa história de não ter sebas é complicado no período, né? Você atestar a imunidade de uma entidade sem sebas no período. E como a Maria falou, há um descumprimento da resolução anterior, gente. A resolução anterior, o colegiado determinou, era para ficar lá até o final. E não chegou no final ainda. Então eles cumpriram, então tem que voltar para lá para ficar, ué. Se o colegiado concordar, eu mesma posso propor a resolução. Né? É preferível, Cíntia. A resolução. Uma votação. Estou votando, não, estou só fazendo uma consulta. Né? Acho razoável também a resolução. É mais razoável essa resolução, seria? Na verdade, o cumprimento é o despacho de devolução. Uma vez se mandou julgar, estou julgando. Não trouxe a resolução, mas eu confesso que eu quase fiz, mas eu falei, bom, é uma situação... Pedro? Entende também. Então, você faz então essa proposta... Maior prazer. Ok. Então, votando então a resolução para voltar para o sobrestamento, porque o trem ainda não acabou, né? Maria? E com a relatora. Pedro? Com a relatora. Renata? Com a relatora. Renan? Com a relatora. Sabrina? Com a relatora. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Você tem o texto da resolução anterior, que vai ser no mesmo sentido? Como estava aí? Está aqui a resolução do Diego, tem a sua também, e eu também tenho uma resolução que nós votamos em fevereiro. Não, eu só quero a parte dispositiva. Como é que ficou? A parte dispositiva está aqui. Ela pode até se referenciar, né, a outra, desculpa. Ela pode até se referenciar a outra mantida. Isso, exatamente. A determinação contida na resolução número tal. Tá. Tendo em vista que não houve o trânsito em julgado, né? Isso. Tá, eu estou lendo a sua aqui. Diante do exposto, o presidente de julgamento deverá ser sobre... Deixa eu pegar o resultado para você, também é melhor. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, aí novamente converter o julgamento do recurso em diligência para sobrestá-lo até o trânsito em julgado do RE 566-622 nesta quarta Câmara da terceira sessão. Ok. A gente está sobrestando aqui, né? Sim. Então, você faz o seguinte, você pode me passar esse resultado por e-mail agora, Cíntia? Tá. Acho que se a gente sobrestar e mandar isso lá para baixo, em vez de ficar sobrestado aqui na Câmara. Maria, Thaís, Pedro e restante dos colegas. Porque talvez lá embaixo eles tenham mais essa informação, né? Aguarde a decisão definitiva e tudo mais. O que vocês acham? Eu acho que o processo é boa ideia, porque aí já pede para juntar os autos, né? Eu acho que é sobresstar e não tem mais a Secretaria da Câmara, né? Isso. Acho que é esse que deve ser um problema, porque não tem um lugar para ficar parado. Oi, Pedro, pois não? A gente não deveria colocar que os autos retornem à unidade de origem para que seja cumprido
integralmente A resolução determinação da resolução tal, Isso é no melhor. sentido de que o processo está sendo devolvido depois da trânsito em julgado. Cíntia, eu acho melhor essa... Caiu? Eu acho que a campainha Desligou dela a câmera. tocou lá. Tem que abrir. É melhor mesmo, Pedro, porque, na verdade, eu não estou sobressando nada. Tem que cumprir a resolução anterior. Cumprir que não foi cumprido, né? Exatamente, é melhor mesmo. Acho que basicamente encaminhar a unidade de origem para aguardar o julgamento definitivo. Não, mas eu do acho que é para RE. cumprir, hein, Cíntia? Acho que é melhor isso que o Pedro colocou. Você pode repetir para a Cíntia, por favor? Determinar o retorno dos autos da unidade de origem para que seja cumprido determinado na resolução número tal, no sentido de aguardar o julgamento até o trânsito em julgado definitivo, o trânsito em julgado da ação do RE número tal. Do RE número tal, né? É melhor. E, na verdade, o que houve é um descumprimento. Para ficar claro que houve descumprimento, que é para que seja cumprido até o final, até o trânsito em julgado. Tá, já estou colocando aqui. Ótimo, Cíntia. Aí você lê pra gente antes de você me enviar, e depois me envia. Tá. Pegando o número da resolução também. Tô com a campainha aqui bem na hora. Pessoal, as anotações da ata eu vou mandar por e-mail assim que terminar a sessão. Aí eu peço para todos vocês avaliarem e mandarem o ok ou não até amanhã na hora do almoço. Ok? Inclusive você, tá, Sabrina? Agora você... Até amanhã que horas? Até a hora do almoço. Eu vou mandar isso. Depois do almoço eu mando para frente. Indicação para a pauta é segunda, né? Segunda, mas tem uma planilha para ver amanhã. Amanhã? Tem. Vai entregar amanhã essa planilha Essa do retorno, né, daqueles outros processo processos. até 8 milhões, tem, né? bem lembrado, Cíntia. Bem lembrado. Segunda. Eu achei que era segunda também. Deixa eu anotar aqui, então. Esse é para amanhã, segunda é a indicação de pauta nossa para setembro. Eu já tinha colocado como se fosse tudo para segunda, mas não, tem razão. Eu tinha colocado tudo para segunda. Cíntia, por favor, já acabou? Vamos lá. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência para que os autos retornem à unidade de origem, para que seja dado cumprimento à resolução 3402000102, mantendo o sobrestamento do presente processo até o trânsito em julgado do RE 566622. É isso? Isso. Assim, Pedro? Isso. Já foi. Então, ok, então. Esse é o resultado. A Cíntia leu. Eu atesto que ela leu. Esse é o resultado proclamado. Cíntia, você pode me passar por... Já está aí. Já está aqui? Ó. Deixa eu acessar aqui. O e-mail ainda está chegando. Chegou. Está indo devagarinho. Não, chegou aqui. Ótimo. Então, encerrado esse julgamento do 133... A minha conexão tá meio ruim hoje, hein? Nós já estamos encerrando. Para acabar, para não correr o risco de não dar nada certo. Nós já estamos encerrando, Maria. Então, o 133 com a resolução. O 134, que é o último processo da pauta, retirado de pauta
pela ausência da conselheira Maísa, relatora. E o 135 também é dela. Esmal Distribuidoras, retirado de pauta pela ausência da conselheira. E tanto o 134 quanto o 135, o Tainá tinha pedido sustentação oral. Então, se o patrono estiver presente, avisar que foi retirado de pauta pela ausência da conselheira relatora. Ok, presidente, o patrono foi avisado. Ok. E fechamos então a pauta e damos por encerrado a sessão de julgamento da tarde do dia 27 de agosto de 2020. Podemos encerrar a gravação.